Muito bem, futuros e futuras policiais militares aqui do estado de São Paulo. Neste vídeo vamos iniciar o estudo da Constituição Estadual, conteúdo previsto dentro da parte de noções de administração pública no edital do nosso concurso. Vamos ver, é claro, somente os artigos que estão previstos no edital. Eu fiz aqui um quadrinho para mostrar para vocês quais são esses artigos, porque o edital, ele não diz os artigos, mas ele diz os títulos e capítulos. E com base no que está no edital, eu montei aqui do lado os artigos da Constituição que você precisa estudar para o concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Primeiro, artigos 37 a 53, é a parte que fala sobre o poder executivo. Depois nós temos os artigos 79A a 82, que tratam do Tribunal de Justiça Militar, que é o Tribunal de Justiça encarregado do julgamento dos militares estaduais, como a gente vai ver. Depois nós temos uma parte que envolve a organização do Estado, a administração pública, são os artigos 111 a 116. Depois, sobre os servidores do Estado, artigos 124 a 137. Sobre os servidores públicos militares, o artigo 138. Sobre a segurança pública, o artigo 139. E sobre a polícia militar, por fim, o artigo 141. Então é isso que nós vamos estudar a partir desta aula. Vamos ver cada um desses artigos, artigo por artigo. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, eu vou explicar o funcionamento, o significado e, principalmente, como que isso cai em prova. Sempre com uma linguagem bem acessível para quem nunca estudou direito, para quem nunca estudou legislação conseguir entender. Bom, eu preparei também para vocês um plano de estudos do nosso conteúdo de noções de administração pública. Aqui no nosso curso preparatório, eu vou passar para vocês todos esses conteúdos de administração pública. E eu montei aqui a forma que eu acho melhor para vocês estudarem esse conteúdo, a ordem melhor para estudar e aqui também já com uma sugestão de planilha de estudos para acompanhar o estudo de vocês. Assim como vocês que estão buscando o cargo público, há muitos anos eu também fiz isso e fui estudar e comecei a desenvolver algumas formas de acompanhar o meu estudo e ver que ele está funcionando. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. É importante que em todas as matérias vocês montem uma planilha e vocês mesmos podem montar as planilhas de estudo conforme vocês preferirem. Aqui é apenas uma sugestão que já está disponível também no material em PDF aqui do nosso curso. Eu recomendo que vocês comecem pela Constituição. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela traz normas que embasam todo o direito, todo o funcionamento do direito. E, claro, muitas coisas que nós vamos ver aqui nas aulas da Constituição Estadual estão também na Constituição Federal. E aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem a Constituição Estadual depois de já conhecerem a Constituição Federal. E essas aulas eu já gravei e já estão disponíveis no nosso curso. As aulas sobre a Constituição Federal, que é por onde eu acho que vocês devem começar o estudo. E como é que funciona a planilha? Eu usava essa planilha da seguinte forma. Eu marcava todas as aulas que eu tinha assistido. Quer dizer, eu preciso estudar tudo para poder me sair bem na prova, certo? Então, com essa planilha eu conseguia controlar se eu tinha assistido ou não todas as aulas. E aí eu ia marcando. Fui lá e assisti aulas do artigo 5º. Aí eu marco aqui, assisti aula. Aí eu assisti aula do artigo 14 a 17, marquei. Depois que eu assisto uma videoaula, eu ainda não estou pronto para a prova. Porque estudar para o concurso não é só assistir videoaula. Vocês precisam também fazer a leitura várias vezes do que foi estudado. E aí eu ia marcando. Primeira leitura. Aí hoje eu peguei e reli todo o artigo 5º. É um artigo só, mas ele tem 78 incisos, então ele é bem extenso. Aí eu fiz essa leitura, outro dia eu vou lá e fiz a leitura de novo. Marquei. Fiz a leitura aqui dos artigos 14 a 17. Marquei. Fiz de novo. Marquei. Aí passou uma semana sem estudar. E aí eu pensei, hoje eu vou dar uma revisada. Fui lá, de novo. Leitura, leitura. Quando eu completo a 5ª leitura, eu posso partir para os exercícios. Porque aí eu já estou com um bom conhecimento da matéria. Eu já ouvi uma aula, já assisti a videoaula,
Fiz a leitura enquanto acompanhava a videoaula, fiz 5 leituras depois. Bom, agora eu estou pronto, então, para resolver os exercícios. E aqui no nosso curso, eu disponibilizo para vocês exercícios simulados e também questões de prova com correção em vídeo. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Aí, quando completaram a 5ª leitura, vai lá e tenta resolver os exercícios. Mesmo que você acerte todas, assiste a correção, porque na correção vai ajudar ainda mais a fixar o conteúdo e também, caso você tenha errado alguma questão, na correção você vai ver e identificar por que errou. E isso a gente vai poder fazer em todos os conteúdos. No nosso curso, eu já gravei todas as aulas e exercícios aqui sobre a Constituição Federal, já estão disponíveis para vocês no curso. E a seguir vem a Constituição Estadual, que a gente vai começar nesta aula. Nesta aula a gente vai assistir essa primeira parte. E aí quando termina a aula, você já vai marcar que assistiu. Depois você vai fazer as leituras de revisão e depois também, quando completar as 5 leituras de revisão, vai fazer o exercício. Professor, eu acho que 5 leituras é pouco, eu quero fazer 10 leituras. Tudo bem, você monta a sua planilha como quiser. E você pode, nessa planilha mesmo, utilizar menor, né? Ao invés de marcar o X em toda, vai marcando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto! A planilha tem 10 itens agora. Você que monta o seu estudo, você que vai organizar como que quer estudar. O que eu digo que é importante para todos que querem passar no concurso? Assistir aula de tudo, ler várias vezes tudo que foi estudado, suas anotações, seus resumos, e treinar com muitas questões. Treinar com muitas questões até para se acostumar. Porque no dia da prova, você vai sentar numa cadeira e vai ter que resolver várias questões de uma só vez. Então é importante que você se acostume sempre a fazer muitos exercícios. Por isso, todos os professores aqui do curso colocam bastante exercícios para ajudar vocês nessa preparação. E aí eu sugeri uma divisão da Constituição Estadual também por assuntos que a gente vai estudar. Depois que completa a Constituição Estadual, tem mais 2 normas no nosso edital. Temos a Lei do Acesso à Informação, essa também já está disponível no nosso curso, já tem um simuladinho no final. E ainda o Decreto de Acesso à Informação, que é uma norma estadual que regulamenta essa lei. Vocês vão perceber que aqui no decreto tem muita coisa que já está na Lei de Acesso à Informação. Então o que eu sugiro que vocês façam? Estuda a Lei de Acesso à Informação, assiste a aula, faz as leituras de revisão e faz os exercícios. Quando vocês já estiverem sabendo tudo sobre a Lei de Acesso à Informação, aí assistam a aula do decreto. Vocês vão perceber, primeiro, que muita coisa que está no decreto vocês já viram na lei. E segundo, que outras coisas a mais que tem no decreto, vocês vão entender muito mais facilmente por já terem estudado a Lei de Acesso à Informação. Então é isso, pessoal. Essa é a minha sugestão aqui de estudos da minha disciplina de Noções de Administração Pública aqui para o concurso da PM de São Paulo. E agora, pessoal, que nós já organizamos o nosso estudo, vamos agora começar a análise teórica aqui dos conteúdos da Constituição do Estado de São Paulo, começando pelo Poder Executivo. Aqui no Poder Executivo, vamos falar sobre principais regras do governador e vice-governador. Professor, por que no edital eles colocaram o Poder Executivo e não colocaram o Poder Legislativo? Eu explico. Porque vocês, como policiais militares, vocês vão trabalhar no Poder Executivo. A PM de São Paulo é subordinada ao governador do Estado. Então eles colocaram regras do Executivo que vocês devem conhecer porque é aqui que vocês vão trabalhar. O Legislativo, eles não colocaram aqui no nosso edital. E que bom que não, porque são muitas normas técnicas que a gente teria que estudar, que daria bastante trabalho para a gente entender tudo, né, com a profundidade necessária. Mas isso não cai na nossa prova. O Poder Legislativo eles não colocaram. O Poder Legislativo aqui no Estado é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. E tem o Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça. E aí na nossa prova, eles não colocaram todo o Judiciário, eles colocaram somente o Tribunal de Justiça Militar. Então a gente vai ver sobre o Judiciário somente aquela parte que envolve a Justiça Militar, que é o que nos interessa também para o concurso. Bom, Poder Executivo, então, é o governador do Estado, como a gente sabe, eleito para um mandato de 4 anos.
E o governador do estado ele pode ser reeleito por um único período, que nem o presidente da República. O mandato deles é de 4 anos e pode ter uma reeleição por mais 4 anos. Depois não pode mais se candidatar para a reeleição. É uma reeleição apenas em sequência. Bom, isso aqui é muito tranquilo, é muito simples, inclusive é muito parecido com o que tem na Constituição Federal sobre o presidente da República. E nós temos a figura do vice-governador. O que faz o vice-governador? Todo mundo tem essa ideia, né? A função do vice é substituir o governador. Essa é a função normal. Em caso de impedimento, quando o governador está afastado, doente, com algum problema, quem é que fica no lugar dele? O vice-governador. Tranquilo. Se o governador do estado de São Paulo renuncia, é cassado, sofre o impeachment, falece, enfim, se fica vago o cargo de governador, o vice-governador vai continuar no lugar dele até o fim do mandato. E a gente chama isso de suceder o governador. Então, quando o governador está impedido por alguns dias, o vice substitui. Quando o governador deixa o cargo fica vago, o vice-governador fica como governador até o fim daquele mandato que já estava em curso. E além disso, além da função do vice de substituir ou suceder o governador, ele também vai auxiliar o governador sempre que for por ele convocado para missões especiais. É isso que nós temos aí no parágrafo único do artigo 38. Muito bem, vamos avançando e agora no artigo 39 a gente vai conversar sobre a eleição do governador e do vice-governador. Como a gente sabe, de 4 em 4 anos tem aquela loucura, não é? Porque a gente vai votar em um monte de gente no mesmo dia. De 4 em 4 anos a gente elege deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado e presidente da República. O cidadão sai doido da urna de tanta gente que ele tem que levar. Tanto que tem que levar colinha, né? Dificilmente alguém vai memorizar tantos números de tantos candidatos. Pessoal, e essa eleição do governador e do vice-governador, ela é no primeiro domingo de outubro, como a gente sabe, em primeiro turno. E em segundo turno no último domingo de outubro. Aqui ficou primeiro, mas é segundo. No material de vocês em PDF já está corrigido segundo turno. Claro, primeiro turno no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo de outubro. É isso que a gente tem, então, nas eleições. Geralmente tem segundo turno, né? Mas pode não ter. Porque se um dos candidatos a governador ou a presidente da República faz mais da metade do total de votos válidos já no primeiro turno, nem tem segundo turno. Agora, se nenhum dos candidatos fez mais da metade do total de votos válidos, nós temos o segundo turno no último domingo de outubro. E aí os eleitos em outubro, eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Naturalmente, assim que funciona a eleição. Bom, e quando o governador está fora, como eu já falei para vocês, o vice-governador é o primeiro substituto dele. Pois é, mas e se o vice-governador também está fora? Se nós não temos nem governador, nem vice-governador, quem assume o governo estadual é o presidente da Assembleia Legislativa. É um dos deputados estaduais que está como presidente da Assembleia, que comanda o governo ali por esse período. E se ele também está ausente ou impedido, o presidente do Tribunal de Justiça é quem vai substituir. Essa chamada linha sucessória, ela é muito cobrada em prova. Então aqui a gente está vendo quem é que pode sentar lá na cadeira do governador. Quando ele está fora é o vice, se o vice também está fora é o presidente da Assembleia, se o presidente da Assembleia também está afastado é o presidente do Tribunal de Justiça quem vai ficar lá. Bom, só que é o seguinte, o único que fica no lugar até o fim do mandato é o vice-governador. Então, se acontece uma tragédia e um governador vem a falecer, o vice-governador fica no lugar dele até o fim do mandato. Tranquilo. Mas vamos pensar uma tragédia maior. O governador e o vice-governador estavam num jatinho e o jatinho caiu e eles dois faleceram. Agora nós temos então a situação que nós ficamos sem os dois.
não tem governador nem vice. O que acontece nesse caso? O presidente da Assembleia Legislativa vai assumir o governo do Estado, mas não até o final. Ele assume temporariamente e convoca nova eleição. Quando a gente fica sem governador e sem vice-governador, é convocada uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, e aí se elegem governador e vice para terminar aquele mandato em curso. Essa é a situação aqui dessa eleição para o chamado mandato tampão, né? Porque os eleitos eles não vão ficar 4 anos, eles vão ficar só até o final daquele mandato que já estava em andamento. O artigo 42 prevê que perde o mandato o governador que assume outro cargo ou função na administração pública, exceto ressalvada a posse em virtude de concurso público, seguindo as regras do artigo 38 da Constituição Federal. O que está dizendo aqui? O governador ele não pode assumir outro cargo ao mesmo tempo. Por exemplo, o presidente da República convida o governador para ser ministro. O governador não pode ser governador do Estado e ministro da presidência ao mesmo tempo. Não pode assumir outro cargo assim. O governador que quiser assumir outro cargo vai perder o mandato de governador. Tá, e se o governador passou num concurso público? Vamos imaginar que o governador, então, também é concurseiro, estava aguardando ser chamado num concurso, assumiu como governador e, de repente, ele é chamado para assumir um cargo público efetivo, por concurso público. Pode um governador assumir o cargo do concurso? Pode, mas ele vai tomar posse no cargo e vai se afastar, porque ele está como governador do Estado. E não tem como ser governador e ocupar um cargo público ao mesmo tempo, é inconciliável. A única situação que a Constituição autoriza que se esteja em mais de um cargo é o caso do vereador, né? Quando o vereador consegue conciliar, pode ficar no cargo e ser vereador. Todos os outros cargos políticos acabam exigindo esse afastamento do cargo enquanto está no mandato político. E nesse exemplo, então, o governador pode tomar posse no cargo e se afastar. Quando terminar o mandato de governador, aí ele vai reassumir o exercício do cargo público para o qual ele foi nomeado. Bom, o artigo 43 prevê que o governador e o vice-governador tomam posse perante a Assembleia Legislativa, perante os deputados estaduais, lá no dia 1º de janeiro, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Estadual e também observar as leis. Aqui tem um detalhe importante. Se o governador e o vice-governador não apareceram para a posse, imagina, eles foram lá para a festa de virada do ano, tomaram todas, encheram a cara, não acordaram no dia 1º de janeiro para tomar posse. Imagina que loucura seria isso. Isso é uma coisa que nunca acontece, mas que está previsto na Constituição. Imagina, o governador e o vice eleitos não apareceram no dia 1º de janeiro para a posse. Eles têm 10 dias para aparecer. Se em 10 dias eles não comparecerem para assumir os cargos, o cargo é declarado vago, e aí, se os dois não apareceram, vai ter que ter nova eleição para escolher quem é que fica nesse mandato. Pessoal, isso não acontece na prática jamais, mas está aqui na Constituição e cai muito em prova. E a banca, na hora da prova, para tentar lhe enganar, ela vai trocar esses 10 dias por 15 dias, por exemplo. Então, você não pode esquecer, o governador e o vice, se não aparecem no dia 1º de janeiro para tomar posse, eles têm 10 dias para aparecer. Se não aparecer em 10 dias sem um motivo maior, sem uma justificativa, vão perder o mandato. O governador e o vice, depois que eles assumiram, eles não podem se afastar do Estado por mais de 15 dias sem licença da Assembleia, sob pena de perda do cargo. Então, quando o governador e vice querem sair do país para fazer uma missão, um estudo, alguma coisa assim, quando eles vão ficar mais de 15 dias, não só do país, do Estado mesmo, do Estado de São Paulo, se ausentaram do Estado de São Paulo por mais de 15 dias, eles têm que pedir licença para a Assembleia. Se eles saírem sem ter pedido a licença para a Assembleia e ficarem mais de 15 dias fora, podem sofrer impeachment, podem perder o mandato. Esse prazo de 15 dias cai muito em prova também. E a banca vai tentar lhe enganar, confundindo a situação que a gente viu antes, que era 10 dias, com essa que é 15 dias. Então não esquece. Para tomar posse, se não chegar lá no dia 1º de janeiro, tem 10 dias para aparecer. Depois que já assumiu o cargo, para se ausentar por mais de 15 dias, é necessária essa licença da Assembleia. O governador, que deve residir
na capital do estado, naturalmente. E o governador e o vice devem, no ato da posse e no término do mandato, fazer uma declaração pública dos seus bens. Eles devem mostrar, declarar quais são os bens que eles possuem. Muito bem, nós temos agora atribuições do governador no artigo 47, uma lista de atribuições de competências privativas do governador do estado. Primeiro, naturalmente, o governador representa o estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Quem atua em nome do estado é o governador, naturalmente. Ele também exerce com auxílio dos secretários, porque ele tem secretários, né? Secretário de Segurança, secretário de Saúde, secretário de Educação. Ele exerce com auxílio dos secretários estaduais a direção superior da administração estadual. Também o secretário vai sancionar, promulgar e publicar as leis. O poder legislativo, a Assembleia, vai aprovar as leis, e quando uma lei é aprovada, ela é encaminhada para o governador do estado, que pode sancionar ou vetar essas leis. E também ele deve expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quando tem alguma coisa na lei que precisa ser melhor explicada, o governador faz isso por meio de um decreto. Por exemplo, existe a Lei de Acesso à Informação, que traz uma série de regras sobre como os órgãos públicos devem dar informação a quem solicita. E aqui no âmbito do Estado de São Paulo, tem um decreto que vai explicar, o decreto inclusive que cai no nosso edital, no nosso concurso, um decreto que vai explicar melhor como que aqui na administração pública estadual de São Paulo vai ser cumprida a Lei de Acesso à Informação. É isso que é o decreto. E aqui diz que esses decretos que vão regulamentar as leis deve sempre ser expedido no prazo estabelecido na lei, que não pode ser inferior a 30 nem superior a 180 dias. Esse é o prazo no qual deve ser feito o decreto. Também ele pode vetar, se o governador não concorda com o projeto aprovado pela Assembleia, ele pode vetar o projeto. O governador vai prover os cargos públicos do Estado, nomeando servidores públicos para assumir os cargos. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado, os secretários são de livre escolha do governador, assim como dirigentes de autarquias. Ele pode decretar e executar intervenção nos municípios nos casos que a Constituição autoriza. Não é algo comum, mas em alguns casos o Estado pode intervir no município. Prestar contas à administração, todo ano o governador vai prestar contas à Assembleia Legislativa, com tudo que foi gasto, o que foi arrecadado, o que foi feito, o que não foi feito. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagens sobre a situação do Estado, solicitando medidas. Quando iniciam os trabalhos da Assembleia Legislativa, o governador apresenta uma mensagem, ele encaminha uma mensagem dizendo como é que está o Estado e quais são as medidas que o governo precisa que a Assembleia priorize nas votações e discussões. Ele também inicia o processo legislativo. Como é que ele inicia o processo legislativo? Apresentando projetos de lei. O governador também vai fixar ou alterar por decreto os quadros, vencimentos e vantagem do pessoal do Estado e das fundações mantidas pelo Estado. Indicar diretores de sociedades de economia mista e empresas públicas, praticar demais atos de administração dentro da sua competência, pode subscrever ou adquirir ações ou aumento de capital de sociedades de economia mista ou empresa pública, delegar por decreto funções que não sejam da sua exclusiva competência. O governador pode fazer um decreto delegando competência para que secretários estaduais pratiquem atos que normalmente ele praticaria. Enviar à Assembleia os projetos de normas orçamentárias, enviar à Assembleia também lei que trata sobre regime de concessão ou permissão dos serviços públicos e dispor por decreto sobre o funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos, e também por decreto ele pode dispor sobre a extinção de funções ou cargos quando vagos. O governador, mesmo sem uma lei, só com um decreto, ele pode extinguir um cargo que esteja vago. E aí é muito comum, quando o governador assume e monta a sua estrutura de governo, que ele perceba cargos que não são mais necessários, inclusive cargos em comissão. E ele vai lá e extingue esses cargos se eles estiverem vagos. Muito bem, e é isso que nós temos aqui sobre essas competências e atribuições do governador.
O governador, que também tem as suas responsabilidades. E se ele não cumpre elas adequadamente, está sujeito, inclusive, a sofrer um processo de impeachment e perder o mandato. O artigo 48, aqui da Constituição Estadual, que trata da responsabilidade do governador, ele foi declarado inconstitucional pelo STF, então ele não pode ser cobrado na nossa prova. O artigo 44, ele fala sobre o processo contra o governador do Estado. Para que o governador do Estado possa ser processado, é necessário que 2/3 da Assembleia Legislativa, ou seja, 2/3 dos deputados estaduais, admitam a acusação. Só assim que começa esse processo contra o governador. E quando o governador é acusado de uma infração penal comum, ele possui foro privilegiado, também conhecido como foro por prerrogativa de função. E nas infrações penais comuns, ele é julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aqui tu tem que ter um cuidado, porque na hora da prova, a banca faz umas pegadinhas. Lá na Constituição Federal, diz que o presidente da República, em crimes comuns, em infrações penais comuns, é julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O governador do estado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Cuidado que a banca pode tentar enganar na prova. É o STJ que julga o governador do estado em infração penal comum. Não é o TJ de São Paulo, não é o Tribunal de Justiça de São Paulo, nem o STF. É o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aqui é uma pegadinha muito comum da banca, trocar o nome do tribunal. Muito cuidado com isso. E aí nós temos que num processo de impeachment, quando vai ser levado a julgamento, o governador vai ficar suspenso das suas funções. Nas infrações penais comuns, a partir do momento que é recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STJ. Se passados 180 dias e o julgamento não foi concluído, cessa o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Quer dizer, se depois que o governador foi afastado para ser julgado, se já passaram 180 dias e o processo ainda não terminou, o governador reassume o mandato nesse caso. Enquanto está afastado, nesses 180 dias, o vice-governador que assume o governo estadual. Mas, se passar os 180 dias sem ter concluído o processo, o governador continua sendo julgado, mas ele reassume o exercício do cargo. E nós temos ainda as disposições aqui envolvendo os secretários de Estado. Os secretários de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade. 21 anos de idade. Associa com a Constituição Federal. A Constituição Federal ela traz as idades mínimas dos políticos, não traz? Ela diz que para ser vereador é necessário 18 anos. Para ser deputado ou prefeito, 21 anos. Aí você vai associar. Tá, o secretário estadual tem que ter a mesma idade que um deputado estadual, 21 anos. Isso. Aí a Constituição Federal vai dizer ainda que o governador tem que ter no mínimo 30 anos e o presidente da República e senador no mínimo 35 anos. E a associação é a melhor forma de lembrar, porque aí você vai lembrar sempre que o secretário de Estado é maior de 21. Por quê? Porque ele tem que ter a mesma idade que um deputado estadual. Associa que você vai lembrar na prova. Os secretários, então, eles são auxiliares diretos de confiança do governador. O governador vai escolher pessoas da sua confiança e que ele entenda capacitados para assumir as secretarias estaduais. E aqui nós temos uma série de atribuições que os secretários vão ter. Eles devem responder todos os requerimentos formulados por deputados, porque a Assembleia Legislativa, no trabalho de fiscalizar o que o governo do Estado está fazendo, vai encaminhar muitas solicitações, pedir documentos e tal, e os secretários de Estado têm obrigação sempre de responder. Nós temos, então, que os secretários respondem pelos atos dos dirigentes, diretores, superintendentes de órgãos da administração pública que lhes sejam subordinados, e para os diretores de agência reguladora também tem essa obrigação de dar informações. Cada secretário de Estado, semestralmente, atenção, a banca vai trocar na prova esse período.
A banca vai trocar semestralmente por anualmente, mensalmente, semanalmente, aí está errado. É uma vez por semestre, a cada 6 meses, cada secretário deve comparecer perante a comissão permanente da Assembleia que fiscaliza o assunto da sua secretaria, para prestar contas do que ele está fazendo ou deixando de fazer e demonstrar e avaliar também o desenvolvimento das suas ações, programas e metas na secretaria. Então, semestralmente, ele comparece para essa disposição. Nós temos ainda que o comparecimento do secretário com a finalidade de apresentar quadrimestralmente a demonstração e avaliação vai suprir a obrigação semestral. Como assim? A regra lá dizia que ele deve aparecer semestralmente. Mas, se ele comparecer quadrimestralmente, ele não precisa comparecer semestralmente. Uma supre a outra. E no caso das universidades públicas estaduais e Fundação de Amparo à Pesquisa, incumbe aos próprios reitores das universidades e ao presidente efetivar anualmente esse comparecimento. Aí para eles é anualmente. E os secretários estaduais vão fazer uma declaração pública dos seus bens. Todos os políticos, secretários, governador, vice, eles fazem uma declaração do patrimônio deles, até para poder fiscalizar se eles não estão, de repente, enriquecendo enquanto estão no cargo, o que não seria muito habitual. Pessoal, é isso que nós temos e percebam como o nosso conteúdo é tranquilo de se estudar. Neste primeiro vídeo, além de toda aquela introdução que eu dei para vocês de como organizar o estudo, a gente já venceu o poder executivo. Já vimos tudo que tínhamos para ver sobre o poder executivo. E o nosso próximo assunto é a Justiça Militar do Estado. Um assunto, claro, que vai nos demandar um certo tempo, porque tem muitos detalhes que vocês precisam compreender aqui sobre a Justiça Militar do Estado de São Paulo, assunto que nós vamos ver no próximo vídeo aqui do nosso curso preparatório. Segue firme no estudo e a gente se encontra no próximo vídeo.